O Bolsonaro vai ser abandonado, hein, pessoal? O Arthur Lira hoje já deu uma declaração nessa direção, claro, muito nas entrelinhas, mas já deu aí sinais de abandono. Ainda mais depois do resultado de hoje da pesquisa Quest, confirmando o que nós vimos no Datafolha com vitória de Lula no primeiro turno. E enquanto o Bolsonaro fica bravatando, o Lula já está trabalhando na estratégia dele para responder os ataques bolsonaristas. Ou o Bolsonaro abre o olho ou vai ser abandonado antes da hora. Só que eu quero saber a sua opinião. Essa fala do Arthur Lira é um recado para Bolsonaro nas entrelinhas? Bolsonaro vai ser abandonado pelo Centrão, principalmente pelo Arthur Lira? Deixe o seu like e também envie um superchat para o vídeo clicando no botão de valeu aí embaixo. E para esse vídeo não ficar muito longo, vamos trazer os resultados da pesquisa Quest, que corroborou com o que foi apresentado pelo Datafolha. O Datafolha, quando foi divulgado, foi um resultado muito surpreendente pela distância do Lula para o Bolsonaro de 21 pontos e principalmente pela vitória do Lula no primeiro turno. Todos os resultados do Datafolha eu já comentei, vou deixar o link aqui no card. Só que naquela época nós falamos o seguinte, olha, temos que esperar as outras pesquisas para ver se esse resultado do Datafolha ele é confirmado pelas demais pesquisas. E sim, foi confirmado. Hoje a pesquisa Quest deu o Lula com 47, o Bolsonaro ali com 29, por aí. Um resultado muito parecido com a distância dos 20%, com vitória do Lula no primeiro turno. Só que o problema, pessoal, não é só esse. O resultado da pesquisa Quest foi muito ruim para o Bolsonaro também em outros aspectos. Porque para 52% da população brasileira, Bolsonaro é um risco para o país caso ele vença novamente. Ou seja, 52% da população brasileira teme que o Bolsonaro vença e seja presidente de novo. E esse resultado dos 52% corrobora bastante com um dado do Datafolha divulgado nesse final de semana, falando que aproximadamente 50% da população brasileira tem um comportamento mais inclinado à esquerda. Já fiz vídeo falando sobre isso, o link também está aqui no card. Então, se nós pegarmos esses dois resultados, nós podemos interpretar que existe uma motivação ou uma disposição por parte da população brasileira de trocar o presidente e trocar o governo, porque a quantidade de pessoas que se identificavam com a esquerda em 2017 era menor do que nós temos agora em 2022. Ou seja, uma parcela considerável da população brasileira não quer mais Bolsonaro como presidente. E para piorar, segundo dados também da pesquisa Quest, a rejeição do Bolsonaro entre o apoiador evangélico também cresceu. Esse que é uma parcela do apoio muito cara para o Bolsonaro. Só que nós sabemos por que isso aconteceu. Porque o Bolsonaro levou para dentro dos templos religiosos a política do confronto, transformando um local de acolhimento, um local de convívio em um ambiente de disputa, um ambiente de briga, um ambiente de intriga. Também já fiz vídeo falando sobre isso, o link está aqui no card. Então, vendo todos esses cenários, é claro que o Centrão olha para o Bolsonaro e fala o seguinte, opa, peraí, cara, você vai levar a gente para um buraco. E o Arthur Lira já percebeu isso e o Centrão começou a ter algumas frustrações com o Bolsonaro. Mas antes de falar sobre isso, eu quero que você se inscreva no canal imediatamente, então clique no botão e se inscreva aí embaixo. Porque eu não sei se você está lembrado que o Centrão falava que o Bolsonaro iria virar o jogo para cima do Lula agora já no mês de junho. Só que nós estamos em junho, indo para metade do mês, e não há nenhuma pesquisa mostrando uma possibilidade de virada do Bolsonaro ou vitória no primeiro turno, como o presidente falou no final de semana passado. Na verdade, o que nós estamos vendo é uma possibilidade de derrota do Bolsonaro, inclusive com o Gilberto Kassab, falando que hoje ele acredita que o pleito seja definido ainda no primeiro turno. E toda aquela história que o Bolsonaro estava melhorando era balela, principalmente balela do Centrão, porque essas pessoas parece que elas não sabem como interpretar uma pesquisa. Eles olham os numerozinhos da pesquisa, aumentou 2, aumentou 1 e já acham que houve uma melhora, mas não. Pesquisa, mesmo pesquisa quantitativa, que são essas pesquisas que têm números, dados, esse tipo de informação, precisa ter um crivo qualitativo, uma interpretação. E o Bolsonaro, pessoal, ele não melhorou em nenhuma pesquisa que foi apresentada. Por que o Bolsonaro não melhorou? Porque o crescimento que ele teve foi um crescimento em cima de desistências, tanto do Sérgio Moro quanto do João Dória. Para o Bolsonaro melhorar nas pesquisas, ele precisa crescer em cima do apoio ao Lula. E hoje o Lula mantém o apoio desde o começo do ano. Faz 6 meses que o Lula mantém a mesma porcentagem em todas as pesquisas. Então o Bolsonaro não melhorou em nada. Bolsonaro só vai melhorar em alguma pesquisa
quando começarem a ser apresentados dados que mostrem o Bolsonaro pegando votos do Lula. Mas até hoje isso não aconteceu e dificilmente isso vai acontecer por tudo que nós falamos no início do vídeo e pelo assunto que o Arthur Lira está de cabelo em pé, porque 33% dos beneficiados pelo Auxílio Brasil, que é até o momento a grande esperança de virada do Bolsonaro, estão passando fome. E por conta disso, o Arthur Lira já deu um recado muito duro para o Bolsonaro e eu vou te dar um recado muito duro se você não se inscrever no canal. Então se inscreva imediatamente. É claro que o Arthur Lira, pessoal, ele não vai ser explícito na hora de pular fora do barco, mas ele já começa a fazer acenos para o Bolsonaro. Por quê? Porque o Lira, ele não vai entrar em uma rota de colisão contra o Lula de um modo explícito. O Lula andou falando do orçamento secreto essa semana, falou que nós precisamos abolir esse grupo do orçamento secreto e no passado já havia feito uma declaração muito forte contra o Arthur Lira. Eu já fiz vídeo falando sobre essa guerra do Lula contra o Lira, o link está aqui no card. E o Lira, pessoal, ele é o homem mais poderoso da República. Ele não vai querer, depois, com a vitória do Lula, voltar a ser um deputado federal do baixo clero. Então ele tem ainda algum tipo de esperança de, mesmo com a vitória do Lula, ser reconduzido para mais uma vez exercer o cargo de presidente da Câmara dos Deputados. E ele já fez uma fala muito dura com o Bolsonaro hoje. E eu quero trazer para você, e eu espero que você coloque nos comentários, se você interpretou da mesma forma que eu interpretei, como sendo uma ameaça de abandono do Arthur Lira contra o Bolsonaro. E o Lira falou sobre isso depois desse resultado mostrando que 33% dos beneficiados pelo Auxílio Brasil estão passando fome. Lira falou o seguinte, aspas, nos momentos de grandes crises e decisões, importante é se fixar no fundamental. O que é um país sem um povo? Só uma extensão de terra. O que faz um país é seu povo. Proteger o povo é proteger a nação. Isso é fundamental. Então o que ele está falando aqui? Fixar no fundamental. Por quê? Porque nesse momento, o que o Bolsonaro passou o dia de ontem e de hoje falando? Atacando o TSE, atacando o STF, toda aquela história, toda aquela bobajaiada do preguiçoso que é o Bolsonaro. Bolsonaro não apresenta nada para melhorar a população e ele não vai apresentar. Ele só tem esse tipo de confronto. Já fiz vídeo falando sobre isso, das decisões do STF e do TSE, o link está aqui no card. E o Bolsonaro, ele começa a ser visto pela população brasileira como sendo um grandíssimo de um preguiçoso. Também já fiz vídeo, o link está aqui no card e o Centrão teme que essa percepção acabe se cristalizando, se consolidando perante a população brasileira, porque a população passa fome e o Bolsonaro não faz nada, fica andando jet ski, fica atacando o STF, isso já começa a cansar a população. Inclusive, a pesquisa Quest mostrou que os ataques de Bolsonaro às urnas, na verdade, retiram o apoio dele. Só mesmo aqueles que apoiam o Bolsonaro, os bolsonaristas, gostam desse tipo de ataque que o Bolsonaro faz ao pleito. A população, de um modo geral, não gosta. Então essa estratégia de fustigação do Bolsonaro leva ele para a vala ao invés de levar para a glória. E o Arthur Lira já percebeu isso e falou o seguinte também. O que nós, as instituições, estamos fazendo é, antes de tudo, proteger os mais vulneráveis no momento de crise global. Não podemos deixar a panela de pressão explodir. A gente não pode fazer tudo, mas fazer nada não é uma opção. Temos que agir. Ou seja, Bolsonaro, nós precisamos agir e você não está agindo. Haja logo, senão eu vou pular fora. É um recado do Lira. Esse povo, pessoal, eles passam recados nas entrelinhas e nós precisamos interpretar. Eu vi isso como uma ameaça de ruptura com o Bolsonaro e ele não vai com o Bolsonaro até o final se não houver nenhum tipo de demonstração de melhora nas pesquisas de intenção. Isso não vai acontecer se o Bolsonaro não começar a trabalhar, mas ele é um preguiçoso que não trabalha e você não pode ser preguiçoso, você tem que se inscrever no canal imediatamente. Enquanto o Bolsonaro fica com bravatas, o Lula já está trabalhando. Apresentou o programa, um esboço do programa. Houve uma divergência com o partido, claro, porque isso é um esboço. O documento vazou ou foi vazado, mas isso ainda vai ser trabalhado, isso vai ser elaborado e esse documento foi um alinhamento do PT com os seus partidos da base. E o Lula já está, inclusive, preparando as suas respostas para quando o Bolsonaro começar a falar da corrupção do PT, do Petrolão, de toda essa história. O que o Lula vai falar? O Lula vai falar o seguinte, olha, a corrupção do Petrolão foi tantos milhões. A corrupção do Mensalão foi também tantos milhões, tantos bilhões. O orçamento secreto é muito maior do que os dois somados. E você, Bolsonaro, só não está sendo mais investigado porque você aparelhou a PGR, você aparelhou a Polícia Federal. Eu não fiz isso. Eu permiti que as investigações fossem
fossem feitas. E elas foram. Então quem tem corrupto aqui é você. Como nós já tínhamos falando, essa história que o Lula foi preso, do mensalão, isso já está, além de tudo, computado pelo apoiador, pelo aquele que está declarando voto ao Lula. E outra, o Lula já falou sobre todas essas questões durante muito tempo, muitos meses e até anos. Então ele já está muito calejado e já sabe muito bem como lidar com esse tipo de resposta. É igual o Bolsonaro em 2018, quando o pessoal falava que ele era machista, coisas do tipo. Ele passou 10 anos tratando esse tipo de questão. Então ele sabe muito bem como lidar com essas perguntas e o Lula é hoje a mesma coisa, né? Em termos de saber responder esse tipo de casca de banana simbólica, né, eventual que o pessoal acha que é imaginária para o Lula. Então, enquanto o Bolsonaro esbraveja, esperneia, chilica, o Lula trabalha e isso, claro, desespera o Centrão e Arthur Lira já deu o seu recado. É melhor Bolsonaro abrir o olho, mas ele não vai abrir.